Surari, esse é o Palavras que Falam e vamos falar de literatura. Se você não conhece o canal, convido você a conhecer porque a gente fala sobre literatura clássica, teoria literária e também sobre produção de literatura, tem vídeo toda sexta. E o objetivo desse vídeo aqui é comentar um conceito que a gente imagina que seja simples e fácil de identificar, mas a gente vai elevar um pouco a discussão. O que a gente imagina quando alguém pergunta pra gente o que é poesia? Não vou começar com aquele clichê, mais ou menos, de procurar a palavra no dicionário para ver o que fulano de tal pensou. Na verdade, vamos tentar discutir isso, eu e você aqui junto. O que seria poesia? Acho que no primeiro momento eu responderia como uma forma artística que usa as letras, que usam as palavras, que busca usar esses recursos que são as palavras de forma muito criativa, de forma artística mesmo, para exprimir certas ideias, para exprimir certas emoções. Eu acho que essa definição, apesar de meio grosseira, ela não é errada, tá? Mas para mim, pelo menos, é a primeira percepção que eu tenho. E se você parar para pensar, uma falha dessa definição é que ela só está considerando o conteúdo. Porque a poesia, ela traz sim a forma como um constituinte muito importante. Porque se você vê um texto corrido, por mais aspectos poéticos que ele pode ter, por mais considerações de ritmo e som, por mais de estilização da linguagem, se ele é só um texto corrido, um parágrafo, ele ainda não é uma poesia. Basta ainda a estrutura, vamos dizer assim, a se considerar. Portanto, uma coisa que a gente tem que considerar também é o ritmo, a métrica, a rima, que vão culminar, sim, na caracterização do poema em estrofes, em versos, que ajudam a gerar todo aquele impacto estético e emocional que um texto corrido tem. Então ele preza muito também pelo visual da obra, e não só pelo emocional. E a estrutura é muito importante porque muitas vezes é o que vai diferenciar, por exemplo, um soneto, um haikai, de uma frase que você vai ler aleatoriamente no Instagram. Eu acho que a primeira coisa a se considerar, portanto, é que a poesia ela seria esses dois polos entre o conteúdo e a estrutura. Um polo humanístico, de certa forma, que preza o conteúdo, que preza a mensagem, e um polo mais estrutural, mais estético, que preza necessariamente a estrutura do texto, como ele é escrito. Mas vamos dar um passo além. Muitos críticos e muitas pessoas que eu gosto muito no Instagram, por exemplo, que compartilham coisas sobre poesia, eles acabam falando muito sobre a presença da imagem no poema. Isso não é uma coisa nova. Antes dos formalistas russos, que foram, de certa forma, a primeira corrente crítica literária, de certa forma, muito impactante e muito forte pro Ocidente no geral, eles meio que já discutiam essa ideia. Tanto que muitos críticos, eles vão defender que a poesia nada mais é do que o pensamento por imagem. O que a poesia tem que fazer com a gente é criar uma imagem que aproxime a gente de algum conteúdo que o texto está falando. Então, por exemplo, se eu estou escrevendo uma poesia em que eu estou falando sobre a inevitabilidade da morte, por exemplo, como todos nós que somos seres humanos vamos morrer, eu posso usar como imagem para simbolizar a vida uma flor, porque a flor, ela nasce, ela é bela, mas inevitavelmente ela vai morrer. Inevitavelmente ela vai apodrecer, como todos os seres vivos no mundo. Então perceba que, de vez eu falar de uma forma sem graça, todos nós vamos morrer, nós podemos simplesmente usar uma imagem, que é uma flor, para simbolizar a vida. E ao dizer que a flor apodrece, eu estou dizendo que nós, como humanos, vamos morrer. Quer dizer que a poesia ela tem essa noção de pensamento não é de todo errado. Mas uma coisa que a gente tem que considerar é que o uso da imagem é quase como se fosse uma figura de linguagem. Quase não, é uma figura de linguagem. Assim como o paralelismo, assim como as rimas, assim como a metáfora, assim como qualquer outra figura de linguagem. É um recurso estético que a gente usa. E outra coisa, a gente usa a imagem pra gente falar no cotidiano, na linguagem prosaica mesmo, da gente conversando aqui, eu e você. Isso não é uma coisa exclusiva da poesia, você entende? E volto a repetir, a teoria literária hoje não entende mais a poesia por imagem, ou que use a imagem como constituinte muito importante do que é a poesia. E se você estiver achando ruim, vai estudar, parceiro, porque é o que está escrito. Se você pegar grandes manuais aí de teoria literária, ou simplesmente vai atrás de um artigo fantástico do Shklovsky, que é um russo, que é Arte como Procedimento, que ele vai discutir exatamente isso que eu estou falando. As imagens, elas compõem um aspecto muito importante do que é a poesia, sim, mas não é o único aspecto constituinte que definiria o que é a poesia. Mas a gente precisa aprofundar essa discussão, porque dizer que poesia é simplesmente conteúdo e estrutura com imagem
é muito vago, é muito simples, e na verdade a gente já conseguiu comprovar que a imagem não seria esse terceiro constituinte da poesia. Porque uma das coisas que a gente tem que considerar é que vão ter poemas que têm ideias legais, que têm estruturas legais, mas não são bons poemas, né? O que definiria então um bom poema? Um poema, uma poesia de verdade, assim. E o Shklovsky, desse artigo aí que eu te falei, Arte como Procedimento, ele vem com uma bomba, que é uma ideia extraordinária, que se chama estranhamento. Na verdade tem 1 milhão de nomes, inclusive tem uma tradução que é péssima, que diz que é singularização, tá? Mas a tradução mais indicada seria estranhamento. Muitas pessoas nem traduzem, só que como é russo, parça, eu não vou ficar falando. Mas a teoria do estranhamento, muito importante, muito interessante, que reverberou muito na teoria literária posterior, vai dizer que o objetivo da poesia é desfamiliarizar aquilo que é natural pra gente, de forma que a gente se distanciasse de uma coisa e começasse a enxergar essa coisa de uma forma muito diferente, ou melhor dizendo, na sua verdadeira forma. Inclusive, se você estiver gostando do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. A ideia do estranhamento, ela é muito superior, por exemplo, do que a ideia da imagem simplesmente, porque a imagem ela tenta aproximar, ela é como se fosse um predicado de um sujeito. E na verdade, o estranhamento faz de uma forma muito interessante, porque ele não está a fim de aproximar, mas ele está a fim de tirar as barreiras que estão entre nós e esse objeto, as barreiras da familiarização, as barreiras da que é natural pra gente enxergar verdadeiramente o que é esse objeto. E o que é mais legal é que a gente pode usar muito bem imagens como formas de fazer esse estranhamento. A teoria do estranhamento do Shklovsky diz que a poesia ela procura desfamiliarizar um objeto para que a gente tenha um novo contato de visão com esse objeto. Mas como a gente faria essa desfamiliarização, esse estranhamento perante um objeto? E é de uma forma bem simples. A gente pega um objeto qualquer, a gente não diz o nome desse objeto e descreve ele com palavras que a gente comumente não usa para descrevê-lo. Então eu vou dar um exemplo simples aqui que eu acabei escrevendo, que é considerando um relógio de pulso, tá? Faria a descrição do relógio de pulso. Um pequeno amuleto metálico com braços finos saindo de seu centro que dançam sobre um disco. Cada movimento dos seus membros marca o progresso inexorável do tempo. Não tô falando que eu sou fodão, que esse texto é maravilhoso e que eu vou virar o maior poeta de todos os tempos, mas eu acho que eu usei a técnica bem. E num exemplo muito simples, mas eu acho que eu usei a técnica bem. Você percebe que eu usei palavras que não são usadas comumente para descrever um relógio de pulso, mas você percebe como essa descrição ela causa uma sensação estranha, porque quando você olha um relógio, ele tá marcando o tempo, né? E o tempo é quase que a coisa mais preciosa que a gente tem na nossa vida, assim. E como que pode um objeto tão pequeno, tão simples, um objeto metálico, um dispositivo ali que fica no nosso pulso toda vez, todo dia, simplesmente marcar a hora da nossa morte? O quanto a nossa vida vai passando, o quanto a gente é dependente do tempo, o quanto uma mínima coisa da nossa vida pode dizer uma coisa super profunda de nós mesmos. E você já parou para pensar que uma criança nasce no mundo em que homens são guiados por um dispositivo que regula em qual momento eles devem fazer alguma coisa? Isso é o estranhamento. Você percebe que o relógio de pulso, que é uma coisa que provavelmente você nunca deve ter pensado sobre isso, e se pensou, não produziu isso em palavras, ou pensou também, não posso falar que eu não te conheço, na verdade. Você percebe como que um relógio de pulso tão simples pode dizer tanto da nossa vida. Isso é até engraçado, porque a gente pode assimilar a poesia às charadas, porque as charadas nada mais são do que isso. Você descrever um objeto sem dizer o nome e usando palavras que não são comumente utilizadas para ele. Mas é óbvio, né? A charada, enquanto a gente está ali para uma questão lúdica, de entretenimento, de ser um quebra-cabeça, na poesia a gente usa isso para transmitir e impactar, de certa forma, o leitor. Mas eu tenho uma consideração. Apesar de considerar essa teoria do estranhamento muito importante, muito relevante para a gente entender o que é a poesia, principalmente a poesia moderna, essa poesia nova mesmo, né? Pra gente descartar esse uso de imagem simplesmente, que é reverberado em todo canto, que poesia é imagem. Parece que a poesia é muito mais quais imagens você tem que usar do que quais imagens você tem que criar. Porque quando você está considerando estranhamento, busca outras formas de fazer as imagens. Mas apesar dessa definição de poesia que eu tô dando aqui para vocês, uma coisa que você tem que considerar é que a definição de poesia vai variar dependendo da sua vertente filosófica e teórica que você vai seguir. Então, por exemplo, enquanto os formalistas russos, como o próprio Shklovsky, que eu tô falando aqui, e que não gostei de falar, né, Shklovsky, mas enquanto você pega um formalista russo, um Shklovsky, que vai dizer que a poesia, ela
se fundamenta no estranhamento, outras correntes críticas vão dizer que a poesia tem outras características. Por exemplo, uma corrente muito forte e muito importante também, que é a marxista, ela vai dizer que a poesia serve para revelar certas relações sociais e econômicas que os indivíduos têm. E elas vão abordar, sim, questões de ideologia, de poder, de classe. Tanto que não é incomum você ver aí no Instagram gente dizendo que poesia é política, simplesmente, né? Eu tenho as minhas considerações quanto a isso também, mas eu não discordo. Quem está escrevendo um texto, na verdade, é uma pessoa, essa pessoa tem seus próprios ideais, tem suas próprias perspectivas, e é claro que, de certa forma, ela vai abordar questões sociais. Então a poesia ela pode ser interpretada de diversas maneiras, e isso vai depender, claro, do momento cultural, do momento social que a gente está passando, mas eu acredito que é importante você estudar todas as teorias, porque é claro que, vamos dar um exemplo, considerando que eu não compactue muito com as ideias dos formalistas russos, já que é uma ideia de poesia bastante defasada, mas claro, não tem como negar que essa ideia do estranhamento é genial, né? Essa concepção do estranhamento é muito importante e dá uma definição extremamente sólida do que é poesia e é considerada até os dias de hoje. Mas a gente não pode considerar, por exemplo, que só o estranhamento seria a poesia, né? Porque eu acho que é limitar e desconsideraria muito do que foi escrito e do que vai ser escrito depois dessa teoria do estranhamento do Shklovsky. Mas o que eu definiria como poesia? Agora é a grande bomba. Eu acho que a gente pode definir a poesia como uma forma de expressão artística que utiliza diversos recursos das palavras, estilizando-as, né, para transmitir emoções, ideias, concepções, que também pode refletir e transmitir as relações sociais, as relações econômicas, as relações políticas que esse escritor tem com a sociedade. A poesia ela vai estar constantemente desafiando as convenções linguísticas que a gente tem no dia a dia, desfamiliarizando certos conceitos que a gente tem da vida para que a gente tenha uma nova percepção e uma nova sensibilidade perante o mundo. E principalmente ela pode ser interpretada de diversas formas, por diversas culturas, porque tudo depende de quem escreve e de quem lê. Tanto que a gente vai discutir muito na teoria literária, num texto, eu não lembro se é do Lukács, se é do Bakhtin, se é do Barthes, eu não lembro, que é um texto fantástico, que é A Morte do Autor, que finalmente a crítica literária começa a reconhecer o leitor como um papel fundamental da obra. Não é só aquilo que o autor está dizendo, mas aquilo que o leitor interpreta daquela obra. E é por isso que os clássicos eles continuam reverberando como clássicos. Sempre vai ter uma nova geração que vai interpretar aqueles textos de formas diferentes, valorizando e desvalorizando. Então, por exemplo, você pega ali as escrituras negras do século XIX, não existem, né? Fala um nome aí. Porque naquela época, o cânone literário por si só, ele desvalorizava, ele excluía essas escritoras. E hoje a gente entende a importância social dessas escritoras existirem. E para nós, essas escritoras que na época eram irrelevantes, pra gente é super relevante. Mas uma coisa que a gente tem que considerar por fim é que isso não relativiza tanto o que é poesia, né? A definição de poesia, pra mim, me parece muito clara, né? Mas a gente tem que considerar também quem tá lendo o texto. E essa pessoa que tá lendo o texto, ela é muito importante também. Eu volto a repetir, como é que escritores fantásticos de séculos atrás foram esquecidos por questões sociais e hoje a gente conseguiu elevar pelo menos os que sobraram. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram, que eu compartilho boa parte da minha jornada de estudos, coisas referentes ao YouTube também. Valeu!